o Lula foi esperto nesse processo todo ou eu estou enganado da aprovação da esplanada dos ministérios? Deu um banho, né? Deu banho? Deu banho. Eu não sei se ele demorou para entrar no jogo porque estava com os projetos internacionais ou se ele resolveu dar corda para o Arthur Lira, né? Mas você veja bem, você tem. Até é interessante, quando a gente navega aí pela TV a cabo, aí é muita bobagem, mas tem algumas coisas algumas análises bem interessantes, sabe? Então, vou juntar três análises aí. Uma do Gabeira. O Gabeira está dando um show aí, de bom senso aí, que ele analisando o Congresso, ele falou antes o Congresso o que era? O deputado dependia de financiamento privado para suas campanhas. De repente, troca isso e ele fica montado numa montanha de dinheiro público. Então, ele passa a atuar corporativamente, que nem um sindicato, querendo dinheiro do governo, É isso que move a solidariedade, digamos, do Congresso, né? E o outro ponto é da CNN, aquela moça que está uma craque, a Daniela Lima? Daniela Lima, que ela pega, digamos, aquelas coisas que estão no ar e a maioria não consegue captar, que é a entrada no jogo do Supremo Tribunal Federal. Porque você tem o seguinte, quando expõe aí o poder do Lira, aí, o Lira é um chantagista. Então, como você pode deixar a República nas mãos de um chantagista? Então, o sistema de freios e contrapesos tem que acionar outros poderes para segurar o chantagista. Esses dois poderes são mídia e Supremo. Com a mídia você não pode contar. A mídia comemorava cada vitória do Arthur Lira, como se fosse derrota do Lula. Até eu fiz um Twitter hoje. Falei, gente, isso não é. Larga de ser estúpido, não é derrota do Lula, isso é derrota do país. Um chantagista como esse ganhar o espaço que ganhou. E daí o Supremo entra em cena. Você teve já o almoço aí do Lula com o Gilmar e com o Alexandre de Moraes. Daí o Toffoli desengaveta uma ação contra o Arthur Lira, que era uma ação antiga. Hoje foi coincidência também, porque não dava para preparar uma operação da noite para o dia. Mas a Polícia Federal pega o braço direito do Lira com 5 milhões na gaveta. O Lula, ele sabe. O Lira não é o dono do Congresso. O Lira, digamos, todo aquele bando de interesses que tem no Congresso, uma coisa é verba. Verba todo mundo quer. Mas quando você vai dividir cargos no governo, você tem um conflito natural lá entre um partido quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E quem tem o poder da caneta? É o Lula, não é ele. Então, quando o Lula chama o pessoal e começa a conversar, o que acontece? Virou o jogo. A Natuza Neri foi... O jornalismo, quando fala coisas óbvias, a gente até fala, pô, que beleza. Eu falo, a vitória foi do Lula, efetivamente. Antes falar o óbvio do que falar os delírios. Você olha lá, é um boi pastando, gente, é um boi pastando. Não é uma vaca disfarçada de boi aí. Não, sabe? Porque o que você tem muito aí chama de engenharia de obras feitas. É o padrão camarote lá. Fala o que a Natuza falou que você gostou, né? Fala. Não, falou que a vitória foi do Lula. Não dá para falar outra coisa. Foi a vitória do Lula, ele se pôs a campo e virou o jogo. Virou o jogo. E virou o jogo com um placar massacrante aí. Agora, sabendo que os deputados do Centrão não iam votar contra um projeto que favorecia a eles próprios, né? Claro. E essa história de alguns jornais quererem registrar como vitória do Lira não era verdade. Não era verdade. Porque o Lira, ele não consegue administrar todo aquele... Você tem um bloco lá do Kassab, você tem o bloco do Valdemar da Costa Neto lá, o bloco dele. Ele não consegue administrar os conflitos. Eles se unem em relação à verba orçamentária aí, ao orçamento, porque é de interesse de todos. Mas quando começa a repartir o bolo, é conflito. E ele não tem poder para arbitrar. Quem tem poder para arbitrar é o Lula. E o que o Lula fez? Algo que, quando ele voltou da viagem, ele já tinha dito. Ele deu uma entrevista, falou, colocou no Twitter, acordei hoje de manhã, achei que o mundo tinha acabado. Gente, não é assim. Eu apresento um projeto de mudança aqui dos ministérios, a Câmara
apresenta outro lá, a gente senta, conversa, e assim que acontece. O Renan Filho deu uma entrevista outro dia nesse sentido, sabe? Então, digamos, mas o que acontece quando você pega o padrão camarote? Desculpe personalizar assim, mas como ele está na emissora. Não, é exemplo, né? Mau exemplo. Exemplo. O padrão camarote é o padrão do jogo jogado. Se dá 1-0 para um time aí, esse que controle total do campo, o outro não consegue jogar, daí o outro está se preparando, daí vira 2-1. Ou seja, só depois que ocorre o fato que eles colocam análise, sabe? Daí não dá, né? A gente estava falando aqui no bastidor assim que o Lula expôs, né, o Arthur Lira. O Lula ficou na dele, ele agiu ali meio que discretamente, e o Lira se escandalizou, ele deu um monte de entrevista criticando todo mundo, ele estava descontrolado, Nassif. Explica isso para a gente, quer dizer, agora o Lira aparentemente mais enfraquecido, ele não é mais perigoso? Não, acho que é menos. Olha, eu não vou comparar os personagens. São personagens totalmente diferentes dos que eu vou falar aqui. Mas todos os três passaram por um processo ainda menos ostensivo que o Lira, que é mostrar muito poder. Um deles foi o Sérgio Mota, grande cara público, que se sacrificava pelos colegas e tudo, mas em um certo momento deu uma apoteose lá, ele se mostrou muito poderoso, virou alvo da mira. O outro, um jeito semelhante, que é o Zé Dirceu também. O Zé Dirceu, quando começou a mostrar muito poder, alvo da mídia. O Arthur Lira é um cara que tentou apresentar superpoder fazendo chantagem, rapaz. Ficou alvo de todas as instituições aí, ué. Não dá. É impraticável. É impraticável um Supremo Tribunal Federal aceitar que tem um presidente da Câmara, que é um dos poderes da República aí, um chantagista com uma ficha sujíssima aí, basta procurar agora aí, desorganizando a República, criando instabilidade política, colocando em risco o governo. Então, ali ele vai entrar na mira. Agora, ele não tem um pouquinho de razão em dizer que a articulação política do governo não está funcionando? Tem, pai. Tem, né? A questão é a maneira como ele se expressa. E o que é articulação? Aí que está um negócio que é curioso, né? Ele fala da articulação política se reportando a ele com as demandas dele e a articulação política não respondendo. Agora se está tendo articulação política contra ele. Que passa a revelia dele, né? Se tiver que negociar, negocia diretamente com os partidos e não o Lula hoje, não sei de onde que ele estava saindo, que foram entrevistados, aí o PP e tudo que está reclamando que não tem. Ué, mas ele é do governo? Não é? É oposição? Como é que faz? Então, o Lula respondeu isso? Eu já comentei aqui uma vez, eu entrevistei o Felipe Gonzalez no auge da campanha de mídia do Congresso contra Dilma. E ele falou, olha, não tem nada mais poderoso que a caneta do presidente quando ele sabe usar. E o Lula sabe usar. Sabe usar. A gente está assistindo um processo. Agora, eu fico preocupado porque ele vai se revoltar. Aliás, você chamou atenção no seu Twitter hoje para o fato do Lira querer a cabeça do Flávio Dino. Quer dizer, é impossível. Não, mas isso aí é uma. O Estadão entrou. O Estadão entrou. Ali foi para ironizar a nota do Estadão. O Estadão. Ele entrou no jornalismo de notinhas, e contratou uma moça aí que tira aquelas conclusões assim que você fala. Esdrúxulas. Ele não tem tamanho para querer tirar o Flávio Dino, mas ele ficou contrariado com o Flávio Dino. Contrariado é uma coisa, mas ele é um cara que sabe muito bem o que quer, é um profissional. Ele quer dinheiro, ele quer orçamento secreto, ele quer atendimento de demanda, ele não tem tempo para ficar com idiosincrasias pessoais. Ele certamente não gosta do Flávio Dino, mas não ia jogar tudo isso só por causa do Flávio Dino. Deixa eu fazer um bate-bola aqui com o Nassif e aproveitar que está tudo tudo muito fresco ainda. O que o Arthur Lira, como é que vai ser essa proceder agora se o governo começar a negociar
com os líderes, por exemplo, quando ele diz assim, agora o governo vai ter que andar com as próprias pernas. O que está em jogo aí quando ele fala isso? Ele não vai ser mais o representante oficial da Câmara para negociar com o governo. O governo certamente vai fazer o Lula entra em campo, o Lula começa a fazer articulação também, vai dar uma engraxada aí na articulação política e vai conversar com os donos de bancadas lá. Você tem o Kassab, que é dono de bancada. O Lira não controla, o Kassab é dono de bancada. O Kassab é um cara habilidoso aí, que não é de rasgar dinheiro aí, né? Você tem o Valdemar da Costa Neto aí, você tem vários donos. O relator que acabou. O Lula acabou negociando com o relator da medida, que era um cara que que ficou de lado aí quando teve a negociação com o partido dele. O Isnaldo, né? Bulhões, não é isso? Então você está tendo aí um rearranjo em que você vai tirar a intermediação do Lira. Ele vai continuar atrapalhando aí, né, definindo a pauta, isso e aquilo, mas já na alça de mira aí da Polícia Federal. Eu fiquei impressionado.